Então, irmãos, vamos começar o estudo. Quem assistiu a última live ou o vídeo, né, que já está no YouTube, esse estudo é uma continuação. Esse estudo, ele se encontra nesse livro aqui, ó, A Igreja. Aí o subtítulo é Sua Organização, Ordem, Disciplina e Apostasias. É um livro de Loughborough. Nós publicamos esse livro pela editora Missionários e o conteúdo se encontra em um dos últimos capítulos desse livro aqui. É um livro excelente. O livro contém muitos outros assuntos importantíssimos para o povo de Deus entender o ideal de Deus para a igreja, o que ele idealizou de como deveria ser a igreja dele e o quão longe nós fomos do ideal de Deus. Então, semana passada, no estudo passado, nós vimos que os pioneiros, os principais, né, os principais pioneiros, como Tiago White, né, o próprio Loughborough, e também vimos um documento da Conferência Geral, ali de 1883, que foi ali o segundo presidente da igreja, né, da Igreja Adventista de modo geral, após o falecimento de Tiago White. Eles, tanto numa conferência onde Tiago White estava e ali ele deu sua posição, né, se posicionou com relação à questão de um credo, e quem estava no último estudo deve ter entendido o que é um credo, né? E também vimos sobre a questão do manual da igreja. E o mais importante é que o que nós lemos, o que nós estudamos, não são palavras e opiniões de pessoas que saíram da igreja ou de leigos. Eu apenas trouxe documentos, registros oficiais da igreja da época de Ellen White, dos adventistas da época de Ellen White, e de homens de grande responsabilidade, e homens consagrados que de fato foram usados por Deus, comprovadamente pelo espírito de profecia, né? Explicando por que eles não aceitavam um livro, um documento dizendo que os adventistas têm que crer ou não, determinando e definindo as crenças dos adventistas e a interpretação dessas crenças, que é uma grande questão, que na realidade é onde a coisa se complica, é a parte da interpretação, e também o manual. Então foi um documento, são documentos, são registros de fato históricos da igreja, e eles se mantiveram naquela posição até a morte deles, inclusive até a morte de Ellen White. E depois que Ellen White e eles morrem, os pioneiros, os primeiros veteranos, ali por volta de 1931 para o ano 32, aí então eles começam a assumir, a adotar um Nisto Cremos, o Manual da Igreja. E aí 10 para 15 anos depois, pouco tempo depois, vem questões sobre doutrina. O cenário, né, o terreno já estava sendo preparado. Vamos ler hoje que Ellen White falou que essas coisas iriam acontecer. Não exatamente com detalhes, mas ela disse que coisas iriam acontecer. E vamos ler primeiro, vamos começar o estudo de hoje com textos do Espírito de Profecia. Hoje o estudo é só Espírito de Profecia. Né? É um estudo voltado para adventistas, de fato, assim como o anterior também. Embora os princípios sejam gerais, né, para toda a cristandade. Mas hoje iremos ver o posicionamento de Deus no que diz respeito à inspiração, né, do Espírito de Profecia sobre um credo. Nós já vimos na semana passada os pioneiros, como eles se posicionavam contra o credo. Hoje vamos ver o Espírito de Profecia e vamos, então, para
o que ela fala sobre os pioneiros, o que ela fala sobre o que deve ser os fundamentos da nossa fé, e o que ela fala sobre o que iria ocorrer, uma profecia que iria ocorrer, uma grande mudança iria ocorrer entre o povo de Deus. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por mais esse privilégio, mais essa oportunidade. Agradecidos, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós no dia de hoje, os livramentos. E também por estarmos aqui, influenciados pelo Senhor, de acordo com a oportunidade que o Senhor nos dá, e poder ter essa liberdade de estudar esses assuntos e poder esclarecermos uns aos outros sobre tudo isso que o Senhor sempre deixou. O Senhor está tirando dos escombros todas essas verdades. As brechas que o teu povo, ali no início do movimento adventista, junto com a profeta, as brechas que foram sendo tapadas, que os protestantes não haviam tapado essas brechas, nós, após a morte da profeta e dos pioneiros, pouco a pouco, fomos então fazendo novas brechas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos ajude, meu Senhor eterno, a voltar aos trilhos de onde saímos, a ponderar, a refletir sobre tudo que o Senhor deixou para nós. Que essas mensagens possam despertar o teu povo, aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo. Rogo que teu Santo Espírito nos conceda discernimento espiritual, me capacite, me habilite para esse estudo, que o Senhor também conceda discernimento espiritual para todos que vão estar assistindo esse estudo, e nos ajude a tomar nossas posições, a pôr em prática o que iremos aprender, e que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de nós, para longe desse estudo. Não permita que nada nem ninguém atrapalhe esse estudo. Que os anjos do Senhor estejam nos guardando, que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje é a parte 2 do estudo. Conteúdo mais completo você vai encontrar nesse livro, A Igreja, que nós publicamos. Tanto da semana passada quanto de hoje é um resumo do capítulo que se encontra aqui nesse livro. Mas esse resumo já é suficiente para que possamos entender bem esse assunto. É um assunto sério, é um assunto que mexe muito com a gente porque estamos muito acostumados, são anos acostumados, acomodados e conformados com tudo que a gente ouve daqueles que trazem para nós mensagens, estudos, sejam leigos, sejam líderes, pastores, teólogos, sejam líderes de ministério de sustento próprio. Mas, voltando ao passado, voltando ao como Deus orientou e organizou a igreja, como Ele os guiou, nós vamos percebendo quanto nós fomos longe. Não longe demais para que Deus não possa nos resgatar e nos ajudar a resgatar todas essas verdades e colocar tudo de volta no seu devido lugar, colocando Deus apenas como aquele que merece total e exclusiva confiança e a sua palavra. E aqueles a quem ele indicou. Nesse estudo a gente vai ver muito sobre isso. Primeiro tópico, o estudo de hoje está dividido em 2 tópicos. O primeiro são as citações de Ellen White sobre credo. Eu sei que a gente já viu talvez o suficiente, mas isso vai reforçar, principalmente porque são textos inspirados por Deus.
Embora eu tenha minha convicção de que aquilo que a gente leu semana passada, no estudo passado, né, com certeza é totalmente da vontade de Deus, porque o que a gente vai ler hoje só vai confirmar aquilo que a gente estudou. Então, os 2 primeiros textos do Espírito de Profecia sobre credo. Se você já entendeu o que é um credo, é um conjunto de doutrinas forjado, elaborado por homens, onde os homens determinam ali as crenças fundamentais daquela igreja, daquela denominação, e então aquelas crenças elas ficam engessadas, elas ficam fixadas, né? E se alguém crer diferente daquilo ali, é taxado, é classificado como herege, como dissidente entre o povo, daquela igreja. E isso foi uma das ferramentas que Satanás colocou na mente dos homens para desenvolver, né? Para forjar o credo. Porque então, assim, com essa ferramenta, os homens conseguem ter o controle, conseguem manipular a religião dos membros da sua denominação. E credo vem desde a época dos judeus. Até hoje os judeus têm, né? Inclusive tem um livro chamado Talmud, onde contém ali os tratados teológicos dos rabis, né, dos judeus. E ainda por cima passa a se tornar algo quase que sagrado e de uma autoridade tal que somente os homens daquela hierarquia ali, que estão naquele status ali eclesiásticos, é quem podem interpretar e aplicar de maneira oficial. E aí o povão fica sujeito e submisso. E por isso o Espírito de Profecia diz isso aqui, ó. No primeiro texto, está lá em Mensagens Escolhidas, volume 2. Cristo não reconhecia nenhuma distinção de nacionalidade, posição ou credo. Então ela deixa bem claro aqui que Cristo, ele não fazia acepção de pessoas, todos para ele era igual. Eram iguais. Então, ele não dava mais importância, ele não favorecia mais, não tornava mais preeminente o indivíduo por conta da posição dele ou da nacionalidade, porque desde aquele tempo e até hoje, né, pessoas elas se orgulham, né, de sua posição, de sua nacionalidade, muitas vezes de nascer numa família mais privilegiada, ou de pertencer a um grupo ou uma religião, e um credo também, de ter um credo ali. E Cristo nunca reconheceu isso. Para ele isso não existia. Para ele ou era fidelidade exclusiva e total à palavra de Deus, a inspiração apenas, aquilo que Deus inspirou, ou o resto não tinha valor nenhum. Então você vê aqui, ó, Cristo não reconhecia credo. O credo era somente a palavra de Deus. Por mais que os homens falem, né, que a nossa regra de fé e prática é somente a Bíblia, mas na prática você vê que os homens se apoiam mais na opinião deles mesmos, dos homens, do que na palavra em si. E quando se mostra pessoas simples, pessoas leigas, elas trazem mensagens mais fundamentadas na palavra, então se levantam, e principalmente quando se opõem com a palavra, com a verdade, aos credos, aos dogmas dos homens, eles se armam. Então, nesse outro texto diz o seguinte: no mundo que se diz cristão, muitos se afastam dos ensinamentos claros da Bíblia e constroem um credo a partir do quê? De especulações humanas e fábulas agradáveis. Essas fábulas, a palavra fábula lembra muito aquelas histórias infantis, né, de fantasias, mas não é só isso, irmãos. Fábula é uma coisa inventada, é como uma ficção. E geralmente é agradável à natureza carnal. E ela diz que, com isso, eles apontam para a sua torre como uma forma de subir ao céu. Ou seja, eles usam o credo
eles usam o credo como o povo usou a Torre de Babel. É como se fosse um meio de alcançar o céu. Eles se apoiam nesse credo, se firmam nesse credo e se acomodam nele. E pensam que, obedecendo, se submetendo a esse credo, vão então alcançar o céu, o favor de Deus, são mais favorecidos por Deus do que os outros. E aqui você vê que quando se afasta dos ensinamentos claros da Bíblia, é que então passa-se a construir um credo a partir de especulações humanas, usando a Bíblia, dizendo-se ser a interpretação correta, oficial da Bíblia, mas não se passa de opiniões de homens reinterpretando e distorcendo a palavra para rebaixar e adaptar a palavra de Deus à natureza caída. Então, o indivíduo ele não quer confiar totalmente em Deus e unicamente em Deus, passa a confiar em sua justiça própria e adaptar a palavra à situação caída do ser humano, para que então seja mais agradável ao ser humano. Esse outro texto de Ellen White diz o seguinte, esse texto se encontra, é um texto grande, né, no Grande Conflito. Então, veja que texto interessante, irmãos. E é um texto muito forte. E aí você vai ver se não é assim na prática. E o porquê que esse assunto ele acaba sendo desagradável para aqueles que se apegam e para aqueles que se acomodam no credo, né, nos dogmas dos homens de determinada denominação, seja a nossa ou qualquer outra. Porque essas coisas sempre existiram. Jesus Cristo lutou contra isso, os apóstolos lutaram contra isso, os reformadores lutaram contra isso, os adventistas pioneiros também não aceitaram, eles sabiam as consequências, e então estamos envolvidos hoje com isso, retrocedemos. Veja o que ela diz aqui, é muito interessante esse texto. Roma negou a Bíblia ao povo e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinamentos em vez da Bíblia. A obra da reforma foi restituir aos homens a palavra de Deus. Então, Roma tinha feito isso, né, negar a Bíblia ao povo. Roma não permitiu o povão ter acesso à Bíblia, ao livro físico. Deus usa os reformadores, pelo menos os pioneiros, como John Wesley, Wycliffe, Martin Lutero e etc., para então devolver a palavra, o acesso, né? O acesso à palavra de Deus, também físico, ao ter o livro físico em suas mãos. Mas veja, mas não é verdade que nas igrejas de nosso tempo os homens são ensinados a basear sua fé em seu credo e nos ensinamentos de sua igreja, em vez de nas escrituras? Irmãos, seja honesto com a palavra. Quando você compara o credo com o está escrito puro e os comentários inspirados do Espírito de Profecia, que é o comentário bíblico de Deus, né? Da Bíblia, que é Deus comentando a própria inspiração da Bíblia, né? É Deus ali esclarecendo, porque Deus sabe que o homem precisa de esclarecimento. Então, Deus sabia que os homens, os próprios adventistas, e em todos os tempos, iriam sempre recorrer ao entendimento dos homens. Então, Deus deu o profeta moderno para a gente, para dar a interpretação. E alguns poucos homens ali, usados naqueles dias ali, junto com a profeta, a quem o próprio Deus mesmo indicou, que também foram usados por ele. E, com o passar do tempo, as igrejas elas passam a basear sua fé no credo e nos ensinamentos de sua igreja, ao invés de nas escrituras. E aí ela diz assim, ó,
Ela agora vai mencionar um trecho, né, desse escritor aqui chamado Charles Beker, falando sobre as igrejas protestantes. Veja o que diz aqui. E aí você leva em consideração o seguinte: se o Espírito de Profecia incluiu esse texto desse escritor no livro Grande Conflito, por inspiração de Deus, é porque isso que a gente vai ler é totalmente de acordo com a vontade de Deus. E diz assim, ó, eles, falando sobre as igrejas protestantes, se isso ocorre entre nós, estamos no mesmo erro, no mesmo desagrado que os protestantes. Eles, os protestantes, né, se retraem de qualquer palavra grosseira contra os credos, com a mesma sensibilidade com que os santos padres teriam se retraído de uma palavra grosseira contra a crescente veneração aos santos e mártires que eles estavam fomentando. Então veja, isso não é verdade? Quando se fala contra o credo, contra dogmas de homens, mandamentos de homens, contra o credo daquela igreja, daquela denominação, eles se retraem. Em outras palavras, eles se irritam, eles se aborrecem e se armam. Veja que o Espírito de Profecia está deixando bem claro que eles fazem isso mesmo, sendo que isso não é da vontade de Deus. E está deixando claro para a gente que isso desagrada a Deus. Isso é contrário aos princípios de Deus. Veja o que ele vai dizer aqui, ó. Levando em consideração que aqui é o Espírito de Profecia. As denominações evangélicas protestantes amarraram tanto as mãos umas das outras e as suas próprias, que entre todas elas, olha agora esse detalhe. Voltando ao texto. Um homem não pode se tornar um pregador em lugar algum, a menos que aceite algum outro livro além da Bíblia. Então, para que um homem se torne um pregador, um teólogo, um pastor, em qualquer igreja protestante, ele tem que aceitar os livros dos teólogos, dos veteranos, dos teólogos, os livros de teologia ali daquela denominação. Não há nada de imaginário. Agora, essa parte aqui ela é muito interessante. E é isso na prática. Não há nada de imaginário na afirmação de que o poder do credo está agora começando a proibir a Bíblia tão realmente quanto Roma o fez. Embora, olha o detalhe, de uma forma mais sutil. Ou seja, não proíbe ter acesso à Bíblia. Não proíbe os membros a terem, podem ter 10, 20, 50 Bíblias dentro de casa. Eles não vão proibir. Eles sabem o quanto isso escandalizaria, né? Iria escandalizar. Porém, de maneira sutil, eles tomam o direito e a autoridade de somente eles interpretarem a Bíblia e não darem o direito, embora não proíba do indivíduo na casa dele estudar, né? O estudar e chegar às suas próprias conclusões junto com Deus, principalmente se o indivíduo for sincero com Deus e realmente quiser, de fato, obedecer a Deus como está na palavra. Mas se ele leva isso para dentro da igreja e os líderes ficam sabendo, o que é que acontece? Aí se armam e aí começa o processo de intimidar. Começa o processo de intimidar, dizer e usar o credo daquela igreja para então comparar se o que aquela pessoa está falando, mesmo que esteja totalmente embasado, totalmente coerente com a palavra, mas se o que ela fala está em harmonia com o credo daquela igreja. Se não estiver, mesmo que a pessoa esteja certa e que a Bíblia de fato comprove, a pessoa tenha passagens da Bíblia suficientes para comprovar que aquilo é verdade, e o que o credo está dizendo esteja equivocado, mesmo assim, eles se posicionam pelo credo e não pela verdade.
e então começa o processo de taxar, de classificar aquela pessoa como uma pessoa perigosa, tem que ter cuidado, e daqui a pouco começa o processo de perseguição de maneira bem sutil, de maneira branda, porque hoje tem sido assim, até que então o poder, a união entre Estado e Igreja possa então ocorrer, e aí as coisas vão ser mais agressivas. Mas até que chegue a isso, a mente das pessoas já vão estar sendo preparadas. E por isso as pessoas têm medo de se posicionarem. Mas veja, o Espírito Profecia está deixando bem claro para a gente que isso não é da ordem de Deus. Olha esse outro texto. Esse texto está no grande conflito também. Grande conflito. A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretação das Escrituras. E você vê, saímos de Babilônia, e embora rejeitemos várias doutrinas de Babilônia, mas vários princípios, várias características também nós ainda assumimos, nós adotamos de Roma, como, por exemplo, reservar ao clero o direito de interpretação das Escrituras. É o que a gente vem conversando. Se você ler o livro Que Se Assentem os Teólogos, eu tenho ele aqui, mas não estou com ele aqui agora para mostrar para vocês, mas é um livro tremendo que vai mostrar como começou ali o processo de apostasia, ali nos dias dos judeus, e ali vai se intensificando também nos dias dos apóstolos, e depois dos apóstolos, quando eles morrem, aí então a coisa piora. Você vai ler no finalzinho, irmãos, fica até o final desse estudo, porque os últimos textos são os mais fortes. Eu vou ler com vocês o que Ellen White disse que iria acontecer. E assim como Paulo disse que quando ele se fosse, lobos devoradores iriam entrar, Moisés também falou isso, né? Disse que quando ele morresse, Israel iria se apostatar, iria seguir os deuses, né? Ellen White também falou, e nós iremos ler hoje nesse estudo aqui. Iremos ler algumas coisas muito fortes, muito sérias sobre isso. Mas veja, olha um grande problema que Deus nunca deu esse direito a homem nenhum. O homem ele só tem autoridade com a palavra quando a palavra é a autoridade e não o homem. Então, aqueles que estão de fato em erro, em pecado, de acordo com a palavra e não com a opinião ou com o credo ou dogmas da igreja, mas a palavra apenas, então a autoridade ali é a palavra. E aquele que está em pecado, ele tem que ser disciplinado pela a palavra ali, com a palavra, né, como autoridade. Mas veja, voltando aqui ao texto, diz assim, com base no argumento de que somente os eclesiásticos, ou seja, os líderes religiosos, são competentes para explicar a palavra de Deus. Esta é negada ao povo comum. Isso foi Roma. Mas não é assim até hoje, entre os protestantes, entre nós também? Veja que isso é um princípio de Roma, irmãos. E nós vamos e assumimos e trazemos isso para o nosso meio. Os pioneiros, eles não aceitavam isso. Eles lutaram contra isso enquanto foi possível, enquanto estavam vivos, e também a profeta, principalmente, né? A profeta. Mas então, dar somente aos eclesiásticos, dizer que só eles é que são competentes para ensinar a palavra de Deus, é o mesmo que tirar a Bíblia do povo. Porque então você tem a palavra, você muitas vezes se depara com textos que condena, que é contrário aos erros que estão sendo pregados ou praticados dentro da igreja, mas você não pode falar aquilo ali. Você não pode expressar aquilo ali. E quando você tem a oportunidade, até mesmo muitas pessoas na inocência, né? Às vezes nem imaginam o que é que vai acontecer com elas, então elas expressam aquilo ali, e aí começa um a falar, o outro a falar, e daqui a pouco chega na liderança, e a liderança fica sabendo, e ali aquela pessoa começa a ser taxada e classificada de dissidente, de extremista, de herege, e etc. Inclusive, irmãos, o próximo estudo, se assim Deus permitir, é tudo certo,
o estudo já está praticamente pronto. O da semana que vem, próxima quarta, será quem são os verdadeiros dissidentes. Não é bem uma continuação desse aqui, mas o estudo da liberdade religiosa e esse estudo que estamos fazendo no caminho da apostasia vai ajudar muito a entender o próximo. Quem são os verdadeiros dissidentes? Com vários textos do Espírito de Profecia, e também vamos estudar a origem da palavra dissidente, o significado dela, e quem eram os que eram classificados como dissidentes, e quem de fato era dissidente. Uma coisa é você chamar, classificar um indivíduo ou um grupo de indivíduos como dissidentes. Outra coisa bem diferente é de fato eles serem. E muitas vezes quem chama, quem classifica, quem está acusando os outros de dissidentes são piores, ou melhor, são os verdadeiros dissidentes. Então é isso que a gente vai estudar no próximo estudo. Então, voltando aqui, diz assim, ó, embora a reforma, é muito interessante como o Espírito de Profecia é tão honesto com a verdade que a gente tem esse problema, né? A gente lê o Grande Conflito e só aplica os problemas para Roma, para a Igreja Católica e para os protestantes. Mas se esses mesmos problemas, esses mesmos erros estão sendo praticados entre nós, eles passaram a deixar de ser erro? Passaram a ser santificados? Passaram a ser bons? Não. Erro é erro. E quando é praticado entre aqueles que têm mais luz, é pior ainda. Então, quando se lê o Grande Conflito, interessante que está no Grande Conflito, um dos livros mais lidos entre nós. Livros que nós até distribuímos. Mas a gente se depara com isso e a gente só olha para os protestantes e para os católicos, mas não olhamos para nós mesmos. Laodiceia, né? Laodiceia se acha, está tudo certo, que estamos muito bem. Veja, embora a reforma tenha tornado as escrituras acessíveis a todos, o mesmo princípio que foi mantido por Roma impede que multidões nas igrejas protestantes pesquisem a Bíblia por si mesmas. Hoje, se você forma um grupo de estudo na sua casa, se a igreja fica sabendo, se os líderes ficam sabendo, então você tem um problema. A mesma coisa. Eles não aceitam que as pessoas pesquisem a Bíblia, o espírito de profecia por si mesmos. Tem que ser submisso, sujeito a eles. As pessoas, né, elas são ensinadas a aceitar seus ensinos conforme interpretados pela igreja, e há milhares que não ousam. Agora, olha esse detalhe. E veja se você não está caindo nesse pecado, nesse erro. Se você não faz parte dessa classe que é numerosa e que fazem parte daqueles que está na lista lá de Apocalipse, número 1 da lista, que não herdará a vida eterna, que são os covardes, né? Diz aqui, ó, há milhares que não ousam, ou seja, têm medo, receber nada que esteja em desacordo com seu credo, o credo daquela igreja, ou com o ensino estabelecido de sua igreja, por mais claro que esteja nas escrituras. As pessoas preferem ficar com a mentira para não ter problema. Não se esquece quem é o pai da mentira. E aí, se você aceita a mentira, o engano, e você se posiciona pelo engano, pela mentira, mesmo que de maneira sutil, de maneira quase neutra e indireta, mas o muro, meus irmãos, já é do diabo. Então, você não para pensar que quando você se posiciona pela mentira, quando você se depara com um claro, assim diz o Senhor, bem assim, contrastante com aquilo que você tem aprendido ali, e você olha que aquilo que você tem aprendido durante muito tempo está errado mesmo, mas você sabe que se você se posicionar pela verdade, não tem problemas. Aí então, as pessoas elas preferem ficar do lado da mentira. E elas não param para pensar que se o pai da mentira é Satanás, e você se posiciona pela mentira, pelo erro, pelo engano, pela falsidade, de quem você é filho? Já parou para pensar?
Então, irmãos, esse texto ele fica bem claro para a gente que se isso está sendo praticado entre nós, é tão condenável ou até mais do que quando é praticado entre os protestantes. Próximo texto. Diz o Espírito de Profecia, a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser o nosso credo. O único vínculo de união, olha, a união, e vamos falar sobre união no final desse estudo. Tem textos bem fortes. Mas já aqui, diz assim, ó, o único vínculo de união, somente a Bíblia. Não tem como haver união quando a palavra, as opiniões dos homens, o credo do homem, mandamentos de homens, falsas interpretações, elas são colocadas igual a igual com a palavra, ou até acima da palavra. Daquilo que sua convicção, sua consciência, você estudando, você realmente indo ao Espírito de Profecia, olhando como os pioneiros, eles compreendiam os assuntos, porque não é só você dizer assim, não, mas nós cremos como sempre foi crido. Eles não ensinavam sobre o sábado, nós ensinamos, nós ainda cremos sobre o sábado. Não ensinavam sobre o santuário, mas nós também ainda... A questão não é o tema, é como se interpreta, como se compreende o tema. É bem diferente. Então, o único vínculo de união é a fidelidade, é a obediência, submissão, fé, somente na palavra inspirada de Deus. E não na de homens. E quando a gente se posiciona por opiniões, por credo e dogmas de homens, aí surge a divisão. Veja, todos os que se submeterem a essa palavra sagrada estarão em harmonia entre si. Somente haverá união entre aqueles que se submeterem somente a Deus e à palavra, e não ao credo de homens. Seja o mínimo que for de credo humano, é suficiente para causar dissensão. E aqueles, vamos ler no final desse estudo, que realmente querem estar ao lado de Deus, eles não vão se unir com aqueles que querem ficar ou totalmente do lado errado, embora muitas vezes inconsciente, se dizendo estar do lado de Deus, ou querem um pé lá e um pé aqui, meio a meio. Olha o que ela diz aqui, ó. Não leve seu credo para a Bíblia e leia as Escrituras à luz desse credo. Então, quando não adianta a gente... não, mas a igreja, os fundamentos, as doutrinas fundamentais modernas da igreja interpreta tal tema assim, assim. Mas aí você vai na Bíblia e você começa a estudar só com a Bíblia, esquecendo os comentários dos homens, as interpretações dos homens, e com o Espírito de Profecia, levando em consideração os comentários, os textos do Espírito de Profecia. E você vê que é totalmente contrário. Então, veja o que ela vai dizer. Se você achar que suas opiniões se opõem a um claro assim, diz o Senhor, ou a qualquer mandamento ou proibição que ele tenha dado, dê atenção à palavra de Deus e não às palavras dos homens. Que toda controvérsia ou disputa seja resolvida pelo está escrito, e não pelo assim diz o homem. Não, mas fulano é um mestre, é especialista. Não. É doutor. Diante de Deus, somente aquilo que vem dele é que é aceito por ele. E aqui diz, ó, não as palavras dos homens. Você só se posiciona. Preste atenção no que eu vou dizer. Você só se posiciona do lado de um homem quando ele está totalmente posicionado ao lado de Deus e ele te influencia somente a confiar na palavra, Bíblia e Espírito de Profecia, e só, e não nele. E ele não te atrai a ser dependente dele. Ele não te torna dependente dele, mas sim de Cristo e da palavra e da verdade. Esses são poucos, mas são aqueles em que você... Não é que você vai confiar nele, porque ele vai te encaminhar para a única fonte segura. E assim tem que ser. Agora vamos para a segunda parte do estudo. Os marcos ou pilares da nossa fé. Porque vem a pergunta, e algumas pessoas, com certeza, ao assistirem o estudo passado, e esse também, né, esse começo agora, podem se perguntar, então, irmão,
vai ficar assim, que cada um vai crer no que quiser. Então não vai ter mais doutrinas, a gente abandona tudo, vai ficar tudo aleatório, cada um crê. Não, não é assim. Deus, ele é um Deus de ordem, é um Deus de disciplina. E ele, sabendo dessa dependência do homem, de que o homem precisa ter um norte, né? Precisamos saber aonde pisar, aonde nos fundamentar. Sabemos que a Bíblia, claro, já ficou bem claro, e o Espírito de profecia. Mas quando alguém perguntar no que vocês crê, então o próprio Deus, através da profeta, deixou para a igreja os fundamentos ou marcos ou pilares da nossa fé. Através da profeta. Não foram os homens quem determinaram os fundamentos, foi Deus através da profeta. Ou seja, inspiração divina. Aí é diferente. Aí você tem um porto seguro, você tem um terreno seguro para onde você se firmar. Uma rocha onde você pode construir ali a sua vida. Então, vamos lá. Esse texto é conhecido de alguns. Agora, preste atenção nesse texto. E veja o que o Espírito de profecia, esse texto, o contexto dele foi ali poucos meses, menos de um ano depois de Minneapolis, em 1888. Esse texto ela escreveu em 1889, no ano seguinte. Porque os líderes, a maioria, né, deles ali, que combateram Jones e Wagner, e inclusive até ficaram contra Ellen White, diziam que Jones e Wagner estavam derrubando, descartando os pilares, os marcos da fé adventista. E aí Ellen White diz, não. Eles estão confirmando. Inclusive, é tanto que quando perguntavam a ela a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé, essa que esses homens estão trazendo, e ela disse sim, é a mensagem da justiça pela fé, sim, em verdade. Então, tendo isso como contexto, ela disse o seguinte, a passagem do tempo em 1844 foi um período de grandes eventos, expondo ao nosso olhar admirado a purificação do santuário. Nesse texto aqui, irmãos, ela vai classificar, ela vai denominar ali quais são os marcos, os pilares da nossa fé. Aí é diferente do profeta determinar, inspirado por Deus, quais são os marcos, os pilares, as doutrinas fundamentais dos adventistas, do que os homens mesmos fazerem isso. Por isso que eles deixaram com ela, né, para que Deus mesmo mostrasse a ela quais seriam ali os marcos da fé. E dentro desses marcos, desses pilares da fé, nós abrangemos para vários outros temas. Porque você vai sentir falta aqui de alguns temas bem importantes, mas lembre-se, eles estão dentro desses temas aqui. E também lembre-se, quem falou isso aqui foi a profeta, não foram homens. Não sou eu quem estou dizendo, eu vou apenas ler com vocês. Diz assim, ó, um pilar, um dos marcos da nossa fé, a purificação do santuário, como diz aqui, que ocorria no céu e que tinha uma relação decisiva com o povo de Deus na terra. E aí você pensa, mas a gente até hoje ensina sobre o santuário, nunca se deixou de ensinar, mas será que ensina da maneira correta? Por exemplo, Ellen White tem um texto que ela diz assim, no livro Materiais de 1881, volume 1. Materiais de 1888. Ela diz assim, a purificação que ocorre no céu deve ter uma correspondência, ou seja, deve corresponder, deve haver uma purificação nesse santuário aqui na terra, que somos nós. Então, o pecado que está sendo purificado, ele só é purificado lá quando ele é purificado aqui. Quando aceitamos, nos submetemos que esse pecado seja destruído no nosso coração. Se isso não ocorrer, não adianta você ensinar os detalhes sobre a doutrina do santuário. Se você não ensina que da maneira como
todos aqueles símbolos ali que envolvem o santuário e a purificação do santuário, da mesma forma que Cristo purifica ali, ele purifica aqui também, se consentimos, se permitimos. Isso é só um detalhe, mas a purificação do santuário é um dos marcos da nossa fé. E continua dizendo assim, ó, nesse período foram reveladas a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, outro marco da nossa fé. Primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas. Inclusive, como eu falei anteriormente, a justiça pela fé, ela está incluída aí nas 3 mensagens angélicas. A mensagem da reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica, está incluída aí também. Nas mensagens angélicas, ali nas 3 mensagens angélicas, é dito que tem que sair de Babilônia. E aí vem a questão de liberdade religiosa, vem a questão de sair das cidades, a vida no campo. Percebe? Se você for estudar, aqui é um norte. Aqui é para a gente poder dizer assim, nossas crenças fundamentais, segundo a inspiração, não os homens, santuário, purificação do santuário, as 3 mensagens angélicas, desfraldando a bandeira na qual estava inscrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, outro pilar da nossa fé, os mandamentos de Deus, estudar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E a fé de Jesus inclui a justificação pela fé. Entender o que é fé, a fé que Jesus teve, a mesma qualidade de fé que ele teve, e então entender os mandamentos de Deus, que inclusive sondam os pensamentos e os sentimentos, não só são obras externas, mas também sentimentos, pensamentos impuros e corruptos também, o que deve ser ensinado, e que muitos de nós ensinamos os mandamentos, mas apenas a prática exterior dos mandamentos. Esquecemos de que tem que se haver uma purificação também de pensamentos, porque é dito assim, Deus julgará as pessoas pelas obras. Lembre-se que quando Jesus Cristo disse assim, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, com intenção adúltera, já pecou, já adulterou, mesmo que ele não passe a vida inteira sem praticar o adultério prático, físico mesmo, externo, mas Deus está julgando ele, aquilo ali, como se aquilo ali fosse uma obra. Então, os próprios pensamentos e intenções, né, desígnios do coração, mesmo que não venha a se tornar numa prática externa, para Deus já conta como uma obra. Então, lembrem-se disso quando forem ensinar os mandamentos de Deus, sejam honestos com as pessoas. Porque as pessoas se conformam com a aparência exterior, como o jovem rico que achava que guardava os mandamentos de Deus só porque não fazia isso ou não fazia aquilo exteriormente, ou na frente das pessoas, mas é muito mais profundo. Olha o que ela continua dizendo. Um dos marcos, veja, que ela trata como marcos, né? Em outras passagens ela fala pilares da fé. Um dos marcos dessa mensagem foi o templo de Deus, visto por seu povo que ama a verdade no céu. Que ama a verdade, o templo de Deus no céu, né? Assim como a arca contendo a lei de Deus. Então, ela fala de novo aqui, uma coisa é estudar a purificação do santuário, outra coisa é estudar o santuário. Quando você vai estudar o santuário, você vai estudar todo o simbolismo ali e as aplicações para a vida prática. A purificação é a parte final. E ela também, como eu já falei, deve corresponder com a purificação desse santuário que somos nós. Então, isso é um marco da fé adventista. Era esses marcos que eles estudavam, né, contendo a lei de Deus, incluindo a lei de Deus. A luz do sábado do 4º mandamento, outro marco da fé adventista, brilhou com seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. E aí alguém pode dizer, mas a gente ensina o sábado até hoje. E aí você vê, dia de sábado, sendo comemorado dia disso, dia daquilo, dia de não sei do que, no dia que só pertence a quem? A Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o Senhor do sábado, e o sábado só pertence a um Senhor. Só um merece homenagem e adoração nesse dia, só Ele. E aí nós adotamos o princípio do domingo, sutilmente, porque lá no catecismo diz assim, guardar domingos e o quê? E festas.
E aí, quando trazemos esse princípio das festas para dentro do sábado, nós estamos já adaptando a guarda do domingo, já preparando a mente das pessoas. As pessoas acham normal, aquilo acham bonito, que não vê nada demais, mas o sábado ele só pertence a Deus. E tantas outras coisas sobre o sábado. Eu dou esses exemplos, irmãos, dando essas pausas aqui na leitura, só para você ter uma noção se de fato a gente está ensinando esses marcos como realmente deveria ensinar. E ainda tem muito mais se você for se aprofundar nesses temas específicos. Aí continua. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Veja, a não imortalidade, ou seja, a questão da não consciência dos mortos após a morte, mas não é ensinado na maioria das vezes. E isso é uma das partes mais importantes, que só existe vida através da palavra, da fidelidade, da submissão à palavra. Porque examinais as Escrituras, porque julgaste nela o quê? A vida eterna. E a palavra ela é espírito e vida. E Cristo, sem Cristo não há vida. Ele diz, a vida está nele. Sem mim não há vida. Se Cristo não habitar através da palavra dele, pela fé, operando a vontade dele, a qual a vontade do homem se submete, renuncia à própria vontade para se submeter a dele, então o indivíduo, ele até pode entender que não existe vida após a morte, mas ele ainda é um espírita inconsciente, porque ele acha que vai conseguir a vida eterna vivendo em pecado. E aí ela finaliza dizendo assim, ó, esse trecho: não me lembro de mais nada que possa ser incluído na categoria de marcos antigos. Olha, quem determinou isso aqui, irmãos? Foram os homens? Não. Foi Deus. O espírito de profecia, Deus inspirou ela a dizer, não tem mais nada. E aí, por isso que eu falei, aí você vai pensar, mas rapaz, tem tantos outros temas que ficou faltando aí. Dentro desses temas aí, existem os subtemas ao qual nós estudamos, mas Deus, irmãos, Deus, o Espírito de profecia, deixou bem claro, esses são os nossos marcos. Ela diz, não me lembro de mais nada que possa ser incluído na categoria de marcos antigos. Decora essa palavra, marcos antigos, pilares da fé, é a mesma coisa. Todo esse clamor sobre a mudança dos marcos antigos é imaginário, porque eles estavam acusando Jones e Wagner de estarem mudando. Né? Por isso ela estava dando essa advertência. Ela disse, espera aí, vamos ver se vocês sabem quais são os marcos da nossa igreja. Aí ela falou, esses aqui são os pilares da nossa fé. O que nos distingue das outras igrejas. Agora estudem esses aqui à luz da Bíblia do Espírito e Profecia, e aí, nos próximos textos, ela vai falar também sobre os pioneiros. Agora, nesta época, Deus planeja dar um novo ímpeto à sua obra. Satanás vê isso e está determinado a impedir que isso aconteça. Ele sabe que, se puder enganar as pessoas que afirmam acreditar na verdade presente e fazê-las acreditar que a obra que o Senhor pretende fazer por seu povo é uma remoção dos marcos antigos, e aí o povo da verdade presente deixa de somente se posicionar e se firmar e estudar, se aprofundando nesses marcos que ela deu, e passam a adotar o credo, que foi adotado depois da morte dos pioneiros e da profeta. Isso não deveria estar acontecendo entre nós, mas infelizmente acontece. E ela diz assim, veja o que ela diz aqui, ó, algo a que as pessoas, devem resistir com mais determinado zelo. Devemos resistir a não remover, a não descartar, desconsiderar não só os temas que constituem os marcos antigos, mas a maneira como eles eram interpretados e compreendidos nesses dias aqui, nos dias dos pioneiros, nos dias da profeta viva. E vocês vão entender o porquê, vocês vão perceber num texto, próximo texto, um período que ela diz, é aqui onde está a verdade, a compreensão está aqui. E aí diz assim, e então se regozijará com o engano que as levou a acreditar. Satanás quer fazer isso. A obra para este tempo tem sido, sem dúvida, surpreendente,
com vários obstáculos. Quais são esses obstáculos? Devido à falsa apresentação de assuntos à mente de muitos de nosso povo. Ela escreveu isso em 1889. Agora, veja esse texto. Deixa eu ver onde se encontra esse texto. É um texto bem grande. Está em 1905. 1905. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando a data. Quando o poder de Deus confirma o que é a verdade, essa verdade deve permanecer como? Para sempre como a verdade. Então, se Deus guiou o povo dele, naqueles dias ali, dos pioneiros da profeta, e Deus deu a compreensão, a interpretação correta dos temas, dos marcos, para eles. A gente vai ver ela confirmar isso. A maneira como se compreendeu, aqui está dizendo que essa verdade deve permanecer para sempre como verdade. Ou seja, não devemos distorcer, descartar, desconsiderar como eles compreendiam nos dias deles os temas principais da igreja adventista. E aí diz assim, ó, não se deve aceitar nenhuma suposição posterior. Isso foi escrito em 1905. Preste atenção. Não se deve aceitar nenhuma suposição posterior que seja contrária à luz concedida por Deus. Qualquer coisa que distorça o que eles compreendiam, exceto aquilo, sabemos que, porque alguém pode dizer assim, então você está querendo dizer que os pioneiros eram infalíveis, que eles nunca erraram? Não. Aquilo que eles erraram, eles foram corrigidos. Quando você encontra que um pioneiro aqui, outro ali, um livro de um aqui ou de outro ali, tem algum erro, o que é que levou você a enxergar que aquilo é errado? Se foi a Bíblia e o Espírito de profecia somente, então fica com a Bíblia e com o Espírito de profecia. Mas nem por isso você vai descartar totalmente tudo dos pioneiros, porque a gente vai ler daqui a pouco a importância deles. E outra, se o que te levou a desconsiderar e a interpretar, a chegar à conclusão de que tal pioneiro, tal doutrina que ele ensinou, tal livro dele é uma heresia, é errado, se você tirou essa conclusão através de um livro de outro teólogo, ou da pregação, de um vídeo, de um estudo de outro teólogo, aí você pode estar... Você está trocando 6 por meia dúzia, homem por homem. Então, aqui deixa bem claro. Os homens surgirão com interpretações das escrituras que, para eles, são a verdade, mas que não o são. Então, surgirão com interpretações. Está vendo que ela está falando de interpretações? Das escrituras que para eles são verdade, mas não são. Ela está deixando bem claro aqui que Deus já confirmou a verdade. Se vierem depois desse período distorcendo o que aqui nesse período já foi estabelecido, ela disse descarte. Deus nos deu a verdade para este tempo como fundamento de nossa fé. Ele mesmo nos ensinou o que é a verdade. É diferente, né, irmãos? De Deus ensinando com a profeta ali, junto com os homens ali, estudando junto. Tem texto dela que ela disse que eles passavam as madrugadas orando e estudando. Quando eles chegavam a um ponto que eles não conseguiam mais compreender, então Deus confirmava através dela. Dava a eles ali o que eles não estavam conseguindo entender. E era assim. Veja a diferença disso para você pegar e confiar em opiniões de homens que vieram depois desse período e distorcem. Falo daqueles que distorcem, que descartam, que desconsideram aquilo que eles compreendiam, como eles compreendiam. Claro, com exceção de uma doutrina aqui, um tema ali, que alguns deles erraram, mas que você descobriu pelo Espírito de Profecia que ele estava errado, fica com o Espírito de Profecia somente. Mas diz assim, ó, Deus mesmo ensinou eles.
E aqui ela diz assim: surgirá um e outro com uma nova luz. Olha aqui, ó. Que contradiz a luz concedida por Deus por meio de seu Santo Espírito. Irmãos, ela está falando de contradizer, distorcer a luz que Deus deu nesse período aqui. Né? A luz que não é o que se chama de luz hoje, que é contrário ao que a compreensão deles nesse período. Veja, ainda existem alguns poucos vivos que viveram a experiência adquirida quando essa verdade foi estabelecida. Deus graciosamente poupou suas vidas para que repetissem, até o fim de suas vidas, a experiência pela qual passaram. Assim como João, o apóstolo, fez até o fim de sua vida. Aqui ela está falando dos pioneiros, né? E os porta-estandartes que morreram, olha o que ela vai falar agora, devem falar por meio da reimpressão de seus escritos. Aqui, irmãos, não é uma opinião de homem, é inspiração, dizendo que os escritos dos pioneiros devem ser reimpressos. Isso tem sido feito, pelo menos, no caso de quem é natural da língua inglesa, para quem mora nos Estados Unidos, em países de língua inglesa, eles já têm para acesso na língua deles. No nosso caso, tem que haver tradução. Mas está sendo investido isso como deveria? Está sendo realmente feito? Está sendo dado estão seguindo essa orientação, esse conselho de Deus como deveria? Veja o que ela diz. Fui instruída de que dessa forma suas vozes devem ser ouvidas. Quem foi que instruiu ela? Se você acredita no espírito de profecia, de que é a mesma inspiração que inspirou a Bíblia, você sabe quem instruiu ela a dizer isso. Suas vozes devem ser ouvidas. Eles devem prestar seu testemunho sobre o que constitui a verdade. Para quando? Para esta época. Então, irmãos, por mais que um ou outro pioneiro errou em um tema ou em outro, aqui ou ali, e olha lá, quem diz que tal tema dos pioneiros estava errado, existem coisas que realmente eles erraram, você comprova pelo Espírito de Profecia, mas existe muita coisa que é falácia de homens. Quando você vai ver, você vê que realmente eles eram unânimes em crer naquilo ali. É os homens que não aceitam e querem dar suas novas interpretações, desconsideram os pioneiros. Então ela diz assim, ó, eles devem prestar seu testemunho sobre o que constitui a verdade para o nosso tempo, para esta época. Não devemos receber as palavras daqueles que vêm com uma mensagem que contradiz os pontos centrais de nossa fé. Da fé estabelecida quando? Vamos continuar o texto. Eles reúnem uma grande quantidade de passagens bíblicas e as amontoam como prova em torno das teorias que afirmam. Isso tem sido feito repetidas vezes nos últimos 50 anos. E embora as escrituras sejam a palavra de Deus e devam ser respeitadas, aplicá-las de maneira a remover um pilar ou marco, né, do alicerce que Deus sustentou nesses quantos? Nesses 50 anos é um grande erro. Aqueles que fazem tal aplicação não conhecem a maravilhosa demonstração do Espírito Santo, que deu poder e força às mensagens que chegaram ao povo de Deus. Quando ela escreveu isso? 1905. Agora pega de 1905, 50 anos para trás. Ela fala dos últimos 50 anos, em 1905. A lógica, de 1905 para trás, chega lá em 1845. Então, 1844, 1845 até 1905 é onde se encontra as interpretações corretas e seguras daquilo que é os pilares, os marcos, os fundamentos da fé adventista, da identidade adventista. Se a gente desconsidera, descarta e dá ouvidos a pregadores contemporâneos que distorcem o que eles ensinavam, que o Espírito de Profecia ensina, então, irmãos, vocês vão ver no final desse estudo, a quem nós estamos obedecendo.
Será que estamos, de fato, nos submetendo ou sendo adventistas verdadeiros? Esses adventistas aqui, veja que ela está deixando bem claro aqui, que os alicerces da fé, o pilar da fé, as mensagens que Deus deixou, elas estão todas dentro desses 50 anos aí. Claro que o que se foi estabelecido, os ensinos que foram estabelecidos, as compreensões e interpretações dos temas nesse período, elas podem a gente pode se aprofundar, claro que sim, mas não descartar, desconsiderar e distorcer. Então, quer segurança para saber o que os adventistas creem, estuda o que está dentro desse período. Primeiramente, Bíblia, Espírito e Profecia. Mas nós, não é errado, não é pecado, e ela está dizendo aí que deveríamos reimprimir os que os pioneiros escreveram. Por quê? Ela disse que foi instruída. Por quem? Por Deus. Consequentemente, é porque a interpretação deles dos temas, inclusive a aplicação, eram totalmente coerentes com a vontade de Deus e com a profeta ali, com o Espírito de Profecia. Então, esse aí é o período de onde devemos extrair o nosso entendimento, a nossa identidade, a compreensão correta sobre o que devemos, como devemos compreender e aplicar e viver a vontade de Deus. Mas isso tem sido levado em consideração? Isso tem sido ensinado? Isso é algo para a gente pensar. Veja o que ela vai dizer agora. Devemos repetir as palavras de quem? Dos pioneiros de nossa obra. Irmãos, isso é o espírito de profecia. Alguém vai dizer, meu irmão, mas os pioneiros criam assim tal assunto. Isso está errado, não sei o quê. Um assunto aqui, outro ali. Eles se equivocaram enquanto não tinha luz. Inclusive, tem temas que eles passaram um tempo, enquanto Deus não deu a luz pelo espírito de profecia, eles passaram um tempo equivocados. Quando Deus deu a luz a ela, e eles foram estudando, muitos deles foram descartando os erros que eles acreditavam e passaram a considerar da maneira correta, porque eram pessoas sinceras e honestas em vários tempos. Não todos, né? Sempre existiu aquele que é o joio entre o trigo. E aqui ela está falando daqueles que realmente foram fiéis e foram lado a lado com ela e com a verdade, com Deus ali. Devemos repetir as palavras dos pioneiros da nossa obra, que sabiam, eles sabiam, nós passamos às vezes longe de saber, o que custava buscar a verdade como se fosse um tesouro escondido, e que trabalharam para estabelecer o fundamento de nossa obra. Eles avançaram passo a passo sob a influência de quem? Do Espírito de Deus. É diferente de você ver o Espírito de profecia falando desses homens. Deles é igual aconteceu no Novo Testamento. Teve uma situação que uns homens foram tentar expulsar demônios, e aí os demônios olharam para eles assim e disseram assim, olha, Paulo eu conheço, agora quem é você? Então, aqui, a gente sabe, o próprio Deus está dizendo, não, estudem. Bíblia, Espírito e Profecia, sem questionar. Mas o que os pioneiros disseram, ensinaram, os livros deles, os artigos, estudem. Se você quer uma fonte que lhe ajude a entender mais, quer ler um livro de segurança, vá nos pioneiros. Segundo a orientação do Espírito de Profecia, de Deus. Depois que ela morre, aí, irmãos, não tem como você dizer assim, não, esse aqui é... Exceto se ele fizesse, se ele, de fato, os homens que vieram depois da morte dos pioneiros e de Ellen White, eles, de fato, te direcionarem, te encaminharem para esse caminho aqui, para esse porto seguro. E aqui diz assim, ó, eles avançaram passo a passo sob a influência do Espírito de Deus. Um a um, esses pioneiros estão morrendo. A palavra que me foi dada é, quem foi que deu essa palavra a ela? Deus. Que o que esses homens escreveram no passado seja reproduzido quando? Novamente. Isso ela escreveu quando? Novamente em 1905.
Então, o período de 50 anos aí, ó, de 1905 a 1845, 44, esse período aí, estude. Claro que a gente só vai ter em inglês, mas hoje tem ferramentas de tradução. Já tem alguns livros que nós publicamos aqui com a editora Missionários, editora dos Pioneiros, que sabe-se lá por que pararam, né? Mas tem bons livros ali dos Pioneiros. Tem um pessoal do Recanto, né? O Ivan, que traduziu vários livros também, de Andrews, de Jones Wagner. Então, aproveite esses que já têm traduzidos. E lembre-se que Jones e Wagner está desse período daqui, ó, 1905 para trás, eles estão incluídos. E existem vários textos e artigos que a gente consegue ali no centro-white desses homens. E ali você vai estudando, vai traduzindo à medida do possível e vai compartilhando. Agora, se a gente preferir não querer o que eles ensinaram, se eu leio isso aqui e digo, não é bem assim, isso aí é extremo demais, bom, é o que Deus está dizendo. Aqui é o que Deus está orientando para a gente. O que cada um vai fazer com o que Deus inspirou é entre a pessoa e Deus. Veja o que ela diz assim, ó, devemos compreender agora quais são os pilares de nossa fé, as verdades que nos tornaram o que somos como povo, guiando-nos passo a passo. Então, esses pilares estabelecidos dentro desse período de 50 anos, com a Bíblia como base principal e o espírito de profecia, mas também o que os pioneiros escreveram. Os ensinos e como eles compreendiam, principalmente dentro desses pilares dos marcos da fé, e assuntos que hoje os homens consideram como heresia, mas quem tem a autoridade de dizer que isso é heresia? Se o Espírito de Profecia disser que é, aí é o Espírito de Profecia dizendo. Mas se são homens e não tem base do Espírito de Profecia da Bíblia, então fica com o Espírito de Profecia, com a Bíblia, e estude. E se sua convicção ficar com o que os homens desse tempo disseram, não tema, mesmo que poucos se posicionem ao lado dessas verdades. Veja o que ela diz aqui. Nosso povo precisa entender as razões de nossa fé e de nossas experiências passadas. Esse passado aqui é o deles, irmãos. É o período deles, a experiência deles. É lamentável que muitos deles aparentemente depositem o quê? Confiança ilimitada. Confiança quase que infalível em homens que apresentam teorias que tendem a desarraigar nossas experiências passadas e a remover os marcos antigos. Compare o que se ensina hoje com o que se ensinou nesse período. A interpretação é muito importante, a compreensão dos assuntos. Vários assuntos que, quando você olha assim, é muito diferente. É muito diferente. Você vê o quanto de homens têm caído nesse erro aqui que ela está falando. Ó. Homens que apresentam teorias que tendem a desarraigar nossas experiências passadas e a remover os marcos antigos. Isso aí ele escreveu em 1904. Aqueles que podem ser facilmente guiados por um falso espírito mostram que, há algum tempo, seguem o capitão errado, a ponto de não discernirem que estão se afastando da fé ou que não estão construindo sobre o verdadeiro fundamento. Então, estão se afastando da fé e não construindo sobre o verdadeiro fundamento. Pouco a pouco, depois da morte de Ellen White e dos pioneiros, foram sendo minados. Como eu falei no começo, as brechas que Deus foi reparando ali junto com os pioneiros e Ellen White, elas foram sendo de novo, sendo feitas as brechas novamente. O inimigo colocará tudo em ação para arrancar a confiança dos fiéis nos pilares de nossa fé, nas mensagens de quando? Do passado, desse período deles aqui.
que nos colocaram na elevada plataforma da verdade eterna e estabeleceram e deram caráter à obra. Veja, nos colocaram na elevada plataforma da verdade eterna e estabeleceram e deram caráter à obra. Os pilares da fé, das mensagens deles. O Senhor Deus de Israel conduziu seu povo, revelando-lhes a verdade de origem o quê? Celestial. Deus foi revelando, ajudando eles. Lembra que eu falei que eles estudavam juntos também? E ali, quando eles não conseguiam chegar a um entendimento, Deus então revelava através de Ellen White. Sua voz foi ouvida e ainda é ouvida dizendo: avancem de força em força, de graça em graça, de glória em glória. A verdade para este tempo é preciosa, mas aqueles cujo coração não foi quebrantado por cair sobre a rocha Cristo Jesus, não verão nem entenderão o que é a verdade. Vão achar que estão com a verdade. Mas vão fazer isso aqui, ó. Já fazem, ou já fizeram. Eles aceitarão o que agrada o quê? As suas ideias e começarão a construir outro fundamento diferente daquele estabelecido. Qual foi estabelecido em que período? Dentro desses 50 anos que ela falou aí. Então, se vem alguém, depois que eles morreram, depois desse período, reinterpretando, distorcendo, dando uma interpretação totalmente contrária, primeiro você vai ver na Bíblia, no Espírito de Profecia, se é aquilo mesmo. E aí você consulta os escritos dos pioneiros. Se tiver totalmente contrário, então, irmãos, não fique com o que é contrário ao que é desse tempo. Fique com aquilo que Deus, como estamos vendo na inspiração, deixou para eles. E esses aí, ó, lisonjearão sua própria vaidade e estima, porque se acham mais sábios do que os outros. Os pioneiros dizem que eles erraram, dizem que eles se equivocaram, depreciam muitas vezes a obra deles, os escritos deles, e se colocam num patamar acima do deles, pensando que são capazes de remover os pilares de nossa fé e substituí-los por pilares que eles mesmos inventaram. Então, ali com questões sobre doutrina, aí desde o período de 1930, 31, 32, quando aceita-se o Nisto Cremos, o Manual da Igreja, e dali para frente, vem depois, poucos anos depois, vem o Questões sobre Doutrina, e aí começa minando cada base, cada alicerce, cada pilar, cada marco da nossa fé. Não removendo totalmente, principalmente os temas, mas distorcendo, contrariando as interpretações que Deus mesmo estabeleceu aqui junto com eles nesse período. Como povo, devemos permanecer firmes na plataforma da verdade eterna que resistiu a testes e provações. Devemos nos apegar aos pilares seguros de nossa fé. Quais pilares? O que a gente já leu até agora. E aí você estuda na Bíblia e no Espírito de Profecia. Mesmo, existem pessoas que dizem assim, não, eu só confio na Bíblia e no Espírito de Profecia. E aí você vê essas mesmas pessoas assistindo, publicando teólogos, pastores, homens de hoje em dia e depreciando os pioneiros. E aí, como que uma pessoa pode dizer que ela só crê na Bíblia e no Espírito de Profecia? O próprio Espírito de Profecia dizendo que é para reimprimir, para ler o que eles escreveram, e a gente vai e descarta, desconsidera. E a gente desrespeita o que eles escreveram para aceitar o que é moderno, o que está totalmente influenciado pela nova teologia. Os princípios da verdade que Deus nos revelou constituem nosso único e verdadeiro alicerce. Olha, os princípios da verdade que Deus revelou a quem? A eles nesse tempo. Eles fizeram de nós quem somos. O passar do tempo não diminuiu o seu valor. O esforço constante do inimigo é remover essas verdades de seu lugar e colocar em seu lugar teorias espúrias. Com ela viva, o inimigo não conseguiu. Depois que ela morre, aí a coisa desanda. O inimigo, utilizará todos os meios possíveis para realizar seus planos enganosos. Mas o Senhor levantará, olha a informação aqui, o Senhor levantará homens de percepção aguçada,
que darão a essas verdades o lugar que lhes é devido no plano de Deus. Uns 2 anos para cá, Deus tem trazido à tona, aqui no Brasil especificamente, vamos na língua portuguesa, temas que estavam entre eles, entre os pioneiros, entre ali os adventistas da época de Ellen White. E muitos se levantaram contra. E aqui você tem o espírito de profecia deixando bem claro, esse é um período de segurança. É aqui onde está a nossa salvaguarda, é aqui onde está a nossa identidade. A identidade adventista, depois ali de 1930, 1940 e 50 para frente, ela só desanda. É só distorção, é só minando, substituindo as interpretações por falsas interpretações. E aí vem piorando, piorando, e vocês vão ver que Ellen White falou sobre isso. Isso aqui ela escreveu em 1904. Irmãos, preste atenção nesse texto. Esse texto aqui, ele contém uma coisa muito interessante. Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna, para a exaltada plataforma da verdade eterna, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará seu povo. Agora, preste atenção nessa parte que está destacada em amarelo. E, a partir daqui a gente vai falar sobre união. De uma maneira breve, são só alguns textos. Mas muito se fala de união hoje em dia. E aí, descartando a verdade, desconsiderando, desrespeitando, distorcendo o que foi estabelecido como verdade, como os pilares e as interpretações do tempo que a gente está estudando aqui, do que a gente estudou até agora nesse estudo de hoje, é impossível isso aqui acontecer. Eles, os crentes, né, o povo de Deus, não estarão em divergência, olha só, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas. O verdadeiro povo de Deus não vai estar assim. E movendo-se cada qual independentemente do conjunto. Pela diversidade dos dons e governos que ele pôs em sua igreja, todos alcançarão a unidade da fé. Essa unidade do quê? Da fé. Da fé, na verdade, pura, e não em opiniões de homens. E aí você pode dizer, mas os pioneiros também não eram opiniões de homens? Bom, não vai se acreditar neles em tudo que eles disseram, que escreveram, como infalíveis. Mas é impossível, eu não conheço alguém que leia somente a Bíblia e o Espírito de Profecia. Todos que eu conheço sempre vai ter um livro, ou mais de um livro, ou vários livros e estudos em YouTube de outros homens. Então, se você quer ter opiniões de homens que sejam mais seguras, mais próximos da verdade, mais honestos, fica com o período que ela diz, está aqui a verdade, está aqui a nossa identidade, a maneira, a compreensão que Deus deu. É que você estuda esse período aqui, é que você vai ter mais segurança. Sempre tendo a mente na Bíblia e no Espírito de Profecia como crivo. E ela diz que eles não estarão em divergência. Um crendo uma coisa, não tem como haver união, irmãos. Descartando a verdade. Tratando a verdade de maneira imparcial. Não, esse aqui crê de um jeito, daqui a pouco é uma confusão. Aliás, é uma Babilônia. Babel, a Torre de Babel, quando Deus viu ali que eles queriam chegar até o céu do jeito humano, então Deus mostrou a eles, isso aqui é uma confusão. E aí Deus fez com que cada um falasse uma língua. Ou seja, cada um com um pensamento, uma língua diferente agora. Isso é o princípio de Babilônia, a confusão. Esse é o princípio, a mentalidade ecumenista. É cada um crendo de um jeito e tentando se unir. Só que nessa união sempre tem uns que se destacam mais, que tem mais influência e vai querer impor, vai querer submeter os outros às suas interpretações. E quanto mais influência ele tem, ele vai colocar uns contra os outros. Não, esse aqui está crendo errado, porque essa doutrina é assim, assim, assado.
Então, cuidado com esse aí, daqui a pouco começa a depreciar aquele ali. Por isso que a união é somente Deus que vai fazer essa união. Deus mesmo vai unir esse povo na verdade. Veja, não vai ser um crendo de um jeito e o outro tendo opinião inteiramente oposta e uma fé diferente. Não tem como descartar a verdade para haver a união. Veja o que ela vai dizer nesse outro texto. Jesus orou para que seus seguidores fossem um. Mas não devemos o quê? Sacrificar a verdade para garantir essa união. Quem faz isso é a mentalidade papal, ecumênica. Não, olha, ele crê, não, esquece essas crenças, vamos nos unir naquilo que é comum a gente. Ah, você crê nisso aqui? Eu também creio. Então, e essa outra crença? Não, a gente é divergente demais nisso aí. Deixa isso para lá e daqui a pouco você desconsidera, daqui a pouco, com o passar do tempo, você já nem crê mais naquilo. Por mais que fosse uma verdade, por conta da influência. Ellen White não, a Bíblia, né? Mas Ellen White comenta sobre isso. Mas a Bíblia diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com as más companhias. Má companhia não é só um indivíduo ser traficante, ser drogado, ser do mundo, mas um indivíduo que tem crenças totalmente contrárias à verdade, ou sutilmente contrárias à verdade, e faz questão de desconsiderar aquilo que a gente acabou de ler aqui, e se baseia mais em opiniões e no credo humano do que na verdade pura, e principalmente sacrifica a verdade por popularidade, ostentação, para ter seguidores, para ter influência, status, reputação. Então não devemos sacrificar a verdade para garantir essa união, pois devemos ser santificados por meio dela, e não por meio de opiniões de homens. Aqui diz, aqui está o fundamento de toda paz verdadeira. A sabedoria humana mudaria tudo isso, declarando que esse fundamento é muito restrito. Não, meus irmãos, se a gente for só... Teve uma vez, numa situação que aconteceu com a gente, que uma pessoa disse assim, olha, se a gente fosse seguir tudo que o Espírito de Profecia diz, a Igreja Adventista acabava. Para você ver como é a mentalidade das pessoas. É forte, não é isso? Mas mesmo aqueles que dizem que creem no Espírito de Profecia, mas aí você vê eles crendo também em teorias de homens. E aí se sacrifica qualquer ponto da verdade para manter uma união, isso não é da vontade de Deus. É totalmente contrário disso aqui. Isso aqui vem da sabedoria do homem, que é loucura. Os homens tentariam realizar a união por meio de concessões à opinião o quê? Popular. Vamos ficar com o que a maioria diz. Conformando-se com o mundo, sacrificando a piedade vital. No entanto, a verdade é o fundamento de Deus para a unidade de seu povo. Tirou qualquer ponto da verdade, do entendimento correto, daquilo que Deus de fato deu, não vai ter como fazer união. Vai ter uma falsa união. Essa união ela vai depreciar, vai perseguir e vai manchar a reputação, o caráter não, né? A reputação, a imagem daqueles que não se unirem a eles. Esse é o princípio, e é assim que se prepara as pessoas para o ecumenismo. E entre nós, isso existe, infelizmente. E aqui ela diz, né? A verdade. Como que eu posso compreender o que os adventistas, que de fato os adventistas creem? Nós já entendemos até agora. Volta lá para os pioneiros, volta lá para a origem da igreja. Olha o que ela diz aqui no Grande Conflito. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecesse as diferenças e as consequentes lutas. Parece contraditório, porque Deus fala muito de união, que a gente tem que se unir, a união na diversidade. Essa diversidade, irmãos, se você leu comigo o texto, 2 textos anteriores, o texto de Vidas e Ensinos, onde ela diz que não vai ser um crendo de um jeito, o outro crendo de outro, não. A diversidade é nos dons. Né? Um fala mais, o outro é mais calado, um tem mais habilidade com isso, o outro tem mais habilidade com aquilo, um tem mais receptividade, o outro é mais tímido, mas é melhor em outra coisa, um canta, o outro prega, o outro é mais de recepção, o outro é mais de limpeza, e é essa diversidade, mas não em doutrina. Um crendo que a natureza humana de Cristo é de um jeito, o outro crê que a natureza humana de Cristo é de outro, daqui a pouco começam os embates. E aí o que é mais influente ganha.
E mesmo que diga que não tem debates ali, então, mas um vai influenciando o outro. Daqui a pouco o indivíduo até deixa de crer, começa a crer diferente. Agora veja o que ela vai dizer. Vamos chegando no final. Aqui é uma profecia do que ela disse que iria acontecer com o povo. O contexto dessa profecia, se você for ler, você lê no finalzinho a referência e pega lá no livro, se não me engano está em Mensagens Escolhidas, vê o que vem antes desse texto. Ela está falando da apostasia ômega. É o contexto disso aqui. Essa apostasia ômega seria depois da morte dela, depois da morte dos pioneiros, em diante, até os nossos dias. Ela ia se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo e ganhando corpo e força. E veja quais são as características dessa apostasia. E veja se já não é assim. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ocorrer entre os adventistas do sétimo dia. Reforma em relação ao adventismo desse período. Do período que ela era viva, que os pioneiros eram vivos. Aqueles 50 anos lá que a gente leu. Então o inimigo ele já vinha tentando colocar na mente deles que deveria haver uma grande mudança, uma grande reforma naquele adventismo ali, naquele movimento adventista, naquelas crenças ali. Olha no que consiste, consistindo em abandonar as doutrinas que são o quê? Os pilares de nossa fé. Nós já vimos até aqui, né? Quais são? E iniciar um processo de reorganização, ou seja, uma nova organização. Irmãos, isso não seria feito por leigos, por um grupinho pequenininho ali de leigos que não tem quase nenhuma influência, que não estão em posições que vai ter ali, que vai poder manobrar, reger ali. Não. Seria feito por homens de influência, de autoridade e homens de cargos na liderança. Porque se trata de uma nova organização. É um novo movimento adventista. Ou melhor, um falso. E ela diz assim, se essa reforma ocorresse, quais seriam os resultados? Os princípios da verdade que Deus deu em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente, seriam descartados, os princípios principalmente, seriam descartados de maneira bem sutil. Nossa religião seria o quê? Alterada. Qual religião, irmãos? A religião que ela fala desse tempo aí. Os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos quantos, irmãos? Isso foi escrito em 1905, viu? Vocês vão ver aqui no finalzinho a referência. Nos últimos 50 anos, olha os 50 anos de novo, nos últimos 50 anos seriam considerados um erro. Então, se você estuda com alguém, se você ouve alguém, pregador, seja em que posição ele esteja, que desconsidera, que diz, não, mas não é bem assim, cuidado com isso aí, tudo. Fique com o que está escrito. Fique com a inspiração e não com a opinião de um homem, por mais influente que a pessoa seja. Porque aqui diz que o inimigo faria com que os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos seriam considerados erro. Uma nova organização seria estabelecida. Ela seria estabelecida. Livros de uma nova ordem seriam escritos. Então, livros com os mesmos temas, mas novas interpretações. Mantendo algumas coisas, alguns aspectos, para não ser uma coisa assim tão descarada, mas minando alguns princípios ali. Um sistema filosófico seria introduzido, ou seja, dando mais valor à sabedoria do homem do que à sabedoria pura e incontaminada de Deus. Os fundadores desse sistema iriam para as cidades e fariam um trabalho maravilhoso. O sábado, é claro, seria levado em conta superficialmente, assim como o Deus que o criou. Tanto Deus quanto o sábado seria levado em conta superficialmente, não seria descartado. Continuaria se fazendo culto, guardando ali, não trabalhando no sábado, mas o sábado seria tratado de maneira mais superficial, mais leviana. E a gente tem visto isso. Nada, agora isso aqui é muito, muito, muito importante. Nada seria permitido se opor ao novo movimento. Por quê? Porque seria feito um movimento por líderes, por homens de autoridade, homens de influência, homens que estão num status, num patamar
que iriam influenciar outros, pouco a pouco, até o ponto de serem a maioria. E aí, quem tentar se opor vai ser intimidado. E aí é colocado na cabeça das pessoas que se elas se oporem aos dogmas deles, e o nome da pessoa for excluído da igreja, ela vai ser excluída do céu. E as pessoas ficam com medo, elas ficam temerosas. E assim seria. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício. Mas como Deus foi removido, e aqui Deus não foi removido de maneira aberta, de maneira literal, mas de maneira sutil. Falam o nome de Deus, dizem que o amam e que o adoram com a boca, mas o coração está longe de Deus. E aí, como a dependência de Deus e do poder dele, da palavra dele somente, seria removido, eles colocariam sua dependência no poder humano, que sem Deus é inútil, na sabedoria e no poder da carne, do homem. Irmãos, sejamos honestos. Você que vem assistir até aqui, isso está acontecendo ou não? Reflita bem. Olha o período que ela escreveu, 1904. Ela mencionou de novo aqueles 50 anos. Daqui para trás é 1844. Então esse é o período de 1844 até 1905 ali. Tudo que a gente precisa. É tanto que depois da mensagem de 1888, da Justiça pela Fé, se tivessem aceitado e vivido aquela mensagem, Jesus tinha voltado em poucos anos. Por quê? Porque tudo já estava pronto. Tudo que de mensagem, da questão de profecias, de princípios, já estava ali entre eles. E aí, morre a profeta, morre os pioneiros, e os homens vão vindo, vão trazendo outros princípios, outras interpretações, e se distanciando. E vão, então, deixando para trás. E a gente hoje sofre para poder trazer isso de volta para as pessoas, para poder alertar as pessoas. Ela escreveu isso aqui em 1905. Olha o que ela diz aqui, ó. O Senhor declarou que a história do passado se repetirá quando iniciarmos a obra final. Toda a verdade que ele revelou para os últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada pilar estabelecido por ele deve ser fortalecido. Não podemos sair do alicerce estabelecido por Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Que não se ponha um outro alicerce, um outro marco, naquele marco que já foi posto. Não se remova os marcos. A Bíblia fala isso. E nós fomos e deixamos o tema, o título do tema, mas as interpretações, a compreensão correta do tema, nós descartamos e demos uma outra compreensão. E Deus diz, e Deus avisando aqui. E esse estudo aqui, ele vai servir para a gente, lá na consciência da gente, vai dizer assim, ó, não venham dizer depois que Deus não avisou, porque Deus avisou. Veja, o que ela vai dizer agora no final. Não podemos entrar agora, isso escrito em 1905, irmãos, olha o ano, em nenhuma nova organização, mas ela disse que iria acontecer na profecia do ômega, da apostasia. E acontecendo, o que é que vai acontecer? O que é que isso significa? Pois isso significaria o quê? A apostasia da verdade. Uma nova organização é uma apostasia da verdade. E aí muda-se até o logo da igreja, e aí tira-se os marcos que o próprio Deus estabeleceu e põe no lugar um credo humano, interpretações, algumas sutis, outras mais escancaradas, que distorcem tudo que Deus deixou. Mas eu vou ler esse último texto agora com vocês, a última passagem, das últimas palavras dela, que foi escrita em 1915, em fevereiro de 1915, esse trecho aqui. É um texto, irmãos, que infelizmente não tem em português para a gente, e eu até entendo por que não tem, porque não querem que vocês leiam essas coisas. Mas ele está lá no Centro White. Eu já tinha lido esse texto há alguns anos atrás, e alguém tinha postado nas redes sociais e sumiu. Mas eu lembrava vagamente desse texto. Até que esses dias, quando a gente estava trabalhando nesse novo livro, nesse último livro que publicamos, A Igreja, esse texto está nesse livro, A Igreja, aí então me deparei de novo com esse texto. Esse texto é muito sério,
embora a gente já leu, tudo que a gente já leu até aqui, acredito que já ficou bem marcado na sua mente. Mas veja o que ela vai dizer aqui, palavras de Ellen White, já nos seus últimos dias. Estou encarregado de dizer ao nosso povo que alguns não percebem que o diabo tem um artifício atrás do outro. E ele os executa de maneiras que o quê? Que eles não esperam. Os agentes de Satanás inventam maneiras de tornar os pecadores em santos. Então, homens que são agentes de Satanás, que estão de fato indo contrário à vontade de Deus, são tratados como santos, como homens consagrados, homens de Deus. E aqueles que estão buscando realmente trazer a verdade à tona para as pessoas, ajudar as pessoas a encaminhar as pessoas a Cristo e a verdade pura e a identidade original da igreja, são taxados como hereges, como extremistas, dissidentes. E ela diz assim, ó, digo a você agora que, quando eu for colocada para descansar, grandes mudanças ocorrerão. Ela deixou, isso não é um talvez, ela deixou bem claro, vai ocorrer grandes mudanças. A gente já leu né, o da apostasia ômega, que ela detalhou ali, e essas grandes mudanças, aquilo ali faria parte, tantas outras coisas, não é pequenas mudanças, irmãos. Compara a igreja desse tempo aqui, isso que a gente tem estudado, que Deus tem trazido para a gente compreender com o que é hoje. E veja se essas grandes mudanças já não ocorreram. E se elas estão no favor e segundo a vontade de Deus. E aí ela continua, não sei quando serei levada. E desejo advertir a todos contra os artifícios do diabo. Quero que as pessoas saibam que eu as adverti plenamente antes da minha morte. Então, o recado foi dado. Não sei especialmente quais mudanças ocorrerão, mas eles devem observar todo pecado concebível que Satanás tentará imortalizar. Existem tantos, e alguns deles são tão assim protegidos, que já são quase imortalizados, que ninguém pode se opor. Se alguém fala contra, aí então vem todo um armamento contra o indivíduo. E aqui ela deixou bem claro, escrito em 24 de fevereiro de 1915. Essa é a referência, e você encontra esse texto no Centro White, lá no site em inglês. E nesse livro que a gente publicou, esse texto se encontra, exatamente como está aqui. E se você também quiser esse PowerPoint, esse estudo, fala comigo no final e eu passo para você esse conteúdo, passo para você esse PowerPoint. Se você tiver interesse nesse livro, entre em contato com a gente vende esse livro, é um livro excelente. Aí você vai comparar como Deus idealizou a igreja, como os líderes deveriam ser, e como a ordem, a organização da igreja deveria ser. E tem muitas outras coisas sobre as apostasias, que Deus profetizou através dela, do que iria ocorrer, do que ocorreu e do que iria ocorrer. Então você vê, irmãos, o quanto nós nos distanciamos, mas Deus está trazendo de volta. Deus está tentando nos colocar de volta nos trilhos, nos ajudando, nos guiando, para que então possamos estar numa plataforma segura. Essa plataforma estabelecida por Deus. Que Deus nos ajude. Reflitam sobre isso. Eu sei que é difícil, não é fácil, depois de tanto tempo absorvendo tanta coisa, acostumado com tudo que a gente vê hoje. Mesmo Ellen White disse na visão, no caminho, na visão do caminho estreito. Ela disse que o caminho ia se estreitando mais ainda. Então o caminho está se estreitando, a sacudidura está se intensificando, está ficando cada vez mais intensa, mais forte. Mas tudo isso é para remover. Sabe quando ali os homens pegam, né, o feijão, e ali eles estão usando ali a peneira, eles vão sacudindo para tirar a palha, para tirar aquilo que não serve, para deixar só aquilo que serve.
aquilo que Ele realmente quer, e assim Deus está fazendo. Deus está nos ajudando, nos dando a chance, a oportunidade de tirar das nossas vidas aquilo que não serve, que não tem valor nenhum, que não é inspirado por Deus, para nos guiar somente naquilo que Ele deixou para nós. Semana que vem, irmãos, estudaremos o tema Quem são os verdadeiros dissidentes? São textos importantíssimos do Espírito de Profecia sobre dissidentes. Muito se fala sobre isso. Pessoas são taxadas de dissidentes, são chamadas, são classificadas, embora realmente existe sim, muitos até são realmente, mas geralmente quem taxa, quem classifica pessoas, ou uma classe de pessoas, ou um indivíduo de dissidentes, esses são os verdadeiros dissidentes. E nós vamos ver no próximo estudo, se Deus quiser. Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Deus eterno, por tudo isso. Agradecidos por todas essas verdades, por todos esses temas, por todo esse esclarecimento que o Senhor tem nos dado. Por tirar dos escombros que os homens colocaram sobre a tua verdade, sobre como o Senhor guiou, como o Senhor influenciou o teu povo no movimento adventista. Aquele movimento que ficou marcado, que está registrado na história, nos artigos, nos livros, para que lá possamos voltar e então saber qual é a verdadeira identidade adventista do movimento do teu povo. E então poder nos posicionar e nos firmar numa plataforma segura, inspirada pelo Senhor, a qual o Senhor estabeleceu. Obrigado por tudo isso. É difícil para a gente, não é fácil. Que o Senhor nos ajude a tomar as decisões junto ao Senhor e da tua verdade. Apenas quis aqui expor para os irmãos, para aqueles que estiveram hoje conosco aqui, para aqueles que vão assistir depois, para que pelo menos tenham o direito, pelo menos o direito de saber essas coisas. O que irão fazer com tudo isso é entre o Senhor e eles. Mas que o Senhor os ajude a refletir bem. Que possa ter ajudado a cada um dos que assistiram esse estudo e dos que virão assistir. E que o Senhor nos fortaleça, nos dê coragem, nos dê força. Acima de tudo, teu Espírito. E a mansidão do Senhor Jesus Cristo e a firmeza que o Senhor Jesus Cristo também teve em se manter e se posicionar firme na tua verdade, mesmo que a maioria não aceitasse. Assim foi e assim sempre será. E ainda é. Que os anjos do Senhor nos guardem nesse restante de noite, que o teu Santo Espírito prevaleça em nossas vidas, que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de nós, e que possamos só dar liberdade e direito de somente o Senhor e a tua verdade governar o nosso ser e a nossa consciência. Obrigado por tudo, porque não merecemos, meu Deus, é pelos méritos do Senhor Jesus. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, e se cumpra conforme tua vontade. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.